Sejam bem-vindos, estimados irmãos, a este programa Totus Tuus Maria. Este programa que a Canção Nova oferece para que possamos melhor conhecer uma espiritualidade que é um património da Igreja, que é a espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, na sua doutrina sobre a consagração, isto é, a entrega total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ou, diz o mesmo santo, consagração total a Maria, ou ainda, a expressão que ele mais prefere, ou que ele usa também, que é a total renovação das promessas batismais. Falando da espiritualidade monfortina, falamos disto. Uma total identificação com Jesus Cristo através da vivência das promessas batismais. Ora, neste programa vamos falar um pouquinho sobre mais um ou dois dos escritos deste grande santo, que nós conhecemos pela obra fundamental Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, mas que apresentou o seu modo de pensar, a sua doutrina, noutras obras. São várias, sobretudo 7, e hoje falaremos de mais uma delas então. Querendo conhecer então esta espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, acerca da consagração, São João Paulo II, na sua carta Redentoris Mater, por ocasião do ano mariano, escrevia: a este propósito, é-me grato recordar, dentre as muitas testemunhas e mestres de tal espiritualidade, a figura de São Luís Maria Grignon de Montfort, o qual propõe aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, como meio eficaz para viverem fielmente os compromissos batismais. Ora, temos, portanto, uma vez mais, a autoridade de São João Paulo II para nos falar da validade e atualidade, diria, a necessidade desta espiritualidade para vivermos melhor a nossa condição de batizados. Pois bem, essa doutrina ela apresenta nas obras mais de cunho mariano e também no Amor da Sabedoria Eterna, mas a obra de Montfort vai muito além desses escritos e hoje convido os leitores a pensarmos num outro género literário que faz parte da nossa vida ordinária e também fez parte da vida de São Luís Maria Grignon de Montfort, que são as cartas. Deste santo chegaram-nos várias cartas que nos dão a conhecer, de um modo mais pessoal, o íntimo deste autor. São importantes para melhor conhecermos a psicologia, os mistérios da alma deste missionário. Especialmente temos as cartas escritas entre 1700 e 1706, que nos revelam o mais íntimo da vida deste homem, as suas inquietações no início do seu ministério sacerdotal. Ordenado sacerdote em 1700, como qualquer outro jovem sacerdote, também ele tinha muitas inquietações, encontrou decepções e acalentou muitos projetos. E isso encontra-se nas cartas que ele foi escrevendo à família, mas sobretudo aos seus diretores espirituais ou ao diretor das missões, ou ao seu amigo Blanc, que tinha sido seu condiscípulo no colégio de Rennes, no colégio de Poitiers, e que encontrou ao longo da sua vida. Chegaram às nossas mãos 34 cartas escritas por este santo, cartas escritas a pessoas em particular, família, sobretudo às suas irmãs religiosas e também algumas pessoas que ele acompanhava espiritualmente, claro, entre as quais
estão as cartas que ele escreveu à Beata Maria Luísa de Jesus, de nome Maria Luísa Trichet, que foi a sua colaboradora na fundação do Instituto As Filhas da Sabedoria, no Hospital de Poitiers, em 1703. Além destas cartas mais pessoais, há duas outras cartas que merecem a nossa atenção e são chamadas cartas circulares. A carta escrita aos habitantes de Montbernage e a carta escrita aos amigos da Cruz. Montbernage é um bairro dos arredores de Poitiers, onde São Luís Maria Grignon de Montfort pregou uma missão. Isto em 1703. Numa circunstância de algum conflito ou desentendimento com o vigário diocesano, ele foi obrigado a abandonar a diocese, mas antes de deixar, ou já não podendo pregar publicamente, ele vai escrever-lhes uma carta que ficou então para a história por causa do seu estilo muito exortativo, à semelhança das cartas de São Paulo. É uma carta que surge, portanto, após um momento difícil nesta diocese, depois de ter pregado uma missão. Ele quer continuar ali, presente, na vida daquelas pessoas. E por isso escrevia ele àquelas pessoas que o tinham ouvido. Caros habitantes de Montbernage, de Saint-Saturnin e Saint-Simplicien, da Ressurreição e outros, que aproveitaste da missão de Jesus Cristo, meu Mestre, acaba de vos pregar saudações em Jesus e Maria, não podendo falar-vos de viva voz, porque a santa obediência me proíbe, tomo a liberdade de vos escrever na minha partida, como um pobre pai a seus filhos, não para vos ensinar coisas novas, mas para vos confirmar nas verdades que vos disse. Vemos, portanto, este lado paterno de São Luís Maria Grignon de Montfort, que quer confirmar os seus filhos naquelas verdades fundamentais e faz-lhes uma exortação. Lembrai-vos, pois, meus caros filhos, minha alegria, minha glória e minha coroa, de amar ardentemente Jesus Cristo e amá-lo por Maria, de fazer brilhar por toda a parte e diante de todos a vossa verdadeira devoção à Santíssima Virgem, nossa boa Mãe, a fim de serdes, em todo o lado, o bom odor de Jesus Cristo, a fim de levar constantemente a vossa cruz no seguimento deste bom Mestre e ganhar a coroa do reino que vos espera. Continua ele, assim, não deixeis de cumprir e praticar fielmente as vossas promessas do batismo e as práticas, e de rezar diariamente o vosso terço, em público ou em particular, de frequentar os sacramentos, pelo menos a cada mês. Vejamos, portanto, caros irmãos, o teor das cartas de São Luís Maria Grignon de Montfort, que manifestam a sua espiritualidade. A oração mariana, a frequência dos sacramentos, em vista de uma vida cristã autêntica que seja também testemunho. E por isso lhes diz, devereis dar testemunho, fazer amar Jesus Cristo e sempre em comunhão com Maria. Neste pequeno número,
da carta aos habitantes de Montbernage, temos, portanto, o essencial, ou as linhas mestras, da espiritualidade monfortina. Este fazer conhecer Jesus Cristo. Tudo isto em Maria. Este é, portanto, um género literário que São Luís Maria Grignon de Montfort usou e que nos faz conhecer um pouco a sua vida apostólica. Mas, além desta carta, há uma outra, mais significativa ainda, também uma carta circular, que é a carta aos Amigos da Cruz. E esta carta surge por volta de 1714, quando Montfort se encontra num retiro, ou terminou de fazer um retiro, com os jesuítas em Paris. E a carta surge porquê? Em 1708, Montfort tinha fundado uma associação, a Associação dos Amigos da Cruz, na paróquia de Saint-Similien, em Nantes. Agora, passados vários anos, uns 4 anos, São Luís escreve a este grupo para os confirmar na missão que lhes pregou. No entanto, por intermédio dos Amigos da Cruz, São Luís Maria Grignon de Montfort quer chegar a todos os cristãos para lhes proclamar uma verdade fundamental: o amor de Jesus, que é a sabedoria encarnada, que é preciso conhecer e com a qual é preciso viver. Portanto, a carta é uma apresentação deste Jesus, sabedoria, que nos ama, e um convite a seguir esta sabedoria. É uma carta que, uma vez mais, segue muito o estilo de São Paulo, e nela o santo repete claramente as palavras de São Paulo, dizendo que decidiu não saber mais nada a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Nas palavras que escreve, São Luís deixa ver também e transbordar aquela realidade que habitava o seu coração, a cruz que ele transportava, por causa do seu zelo missionário. Poderíamos dizer que a carta aos Amigos da Cruz não é nada mais, nada menos do que um comentário àquela frase do Evangelho: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é nesse sentido que São Luís Maria Grignon de Montfort escreve então no número 13 desta carta: na realidade, toda a perfeição cristã consiste nisto, na firme vontade de tornar-se santo, se alguém quiser seguir-me. Ora, aí está. Isto pressupõe a vontade. Quero ou não quero ser santo? Quero ou não quero seguir Jesus Cristo? Pois bem, este é o pressuposto. Se alguém quer ser santo. Além disso, a perfeição cristã consiste em converter-se, renunciar a si mesmo. Não é nada fácil, também nos dias de hoje, viver esta renúncia a nós próprios, quando a tendência de uma certa corrente iluminista é colocar o homem no centro, com os seus caprichos, paixões, desejos, quem sabe até desordenados, colocar tudo isso no centro e viver em função disso. Ora, a conversão pressupõe esta renúncia a tudo quanto em nós não é Jesus Cristo para o sermos. Continua o santo: a perfeição cristã consiste na mortificação. Mortificar os sentidos, a vontade, quem sabe. Toma a sua cruz. Claro, mais uma vez, uma palavra difícil nos nossos dias: mortificar. Mas bem sabemos que, por amor, mortificamos-nos muitas vezes, tendo bem presente o que nos diz Jesus no Evangelho: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É então importante, caros irmãos, que vejamos onde está o nosso tesouro, diria, e porque
porque nos mortificamos nós. Isto é, vivemos em função de quê? Em função de quê ou de quem fazemos sacrifícios? As mortificações. Toma a sua cruz, isto é, o renunciar a algo em prol de um bem maior. Isto significa a mortificação. Mas a profissão cristã, continua São Luís Maria de Montfort neste número 13, consiste na ação. Vontade, conversão, mortificação e ação. Siga-me. É isso que São Luís Maria Grignion de Montfort vai explicitar ao longo de toda a carta. Este seguimento de Jesus Cristo como resposta a um amor imenso que Ele nos tem. Há uma ideia que vai atravessar todo o texto, que é a ideia da alegria. A alegria de ser cristão, de seguir Cristo. E aqui pensamos naturalmente nas palavras de São Paulo, quando ele fala de que se regozija exatamente por pertencer a Cristo. Ou pensamos na vida dos mártires, de um São Lourenço, de um Santo Estevão, dos primeiros mártires da Igreja, ou de um Santo Inácio de Antioquia, que não queriam nada mais do que ser dignos do nome de cristãos e participar do mistério da cruz. Temos bem presentes as palavras de Santo Inácio de Antioquia, quando ele escrevia, numa das suas cartas, aos seus amigos: não me livrem dessa possibilidade que tenho de me imolar com Cristo no martírio. Não corrais essa tentação de me libertar dessa glória, dessa alegria que é participar da cruz de Cristo. Ora, temos então em São Luís de Montfort esta ideia base, a alegria de poder participar dos sofrimentos de Cristo. Isso mesmo ele vai dizer, ou vai recomendar aos seus leitores, aos membros da tal associação dos Amigos da Cruz e a todos os cristãos. Diz ele: nada é tão glorioso do que padecer por Jesus Cristo. Escreve no número 35: regozijai-vos, pois, exultai de alegria, quando Deus vos tornar participantes de uma cruz particularmente pesada. Sem quase vos dar por isso, vos tornareis assim nos destinatários privilegiados daquilo que o seu e Deus mesmo têm mais precioso, o grande dom de Deus, que é a cruz. Mas, certamente, todos nós conhecemos o peso da cruz e a dificuldade que é carregá-la. O mesmo São Luís dirá: para o mundo, a cruz é loucura, infâmia, um absurdo, fanatismo, falta de bom senso. Mas deixai falar esses cegos. A cegueira que os leva a olhar a cruz com olhos apenas mundanos e a julgá-la negativamente reverterá a vosso favor. Sempre que o seu desprezo e perseguição nos trouxerem alguma cruz, estarão a oferecer-nos brindes, a colocar-nos num trono, a coroar-nos de louros. Bela esta imagem, nada difícil de encarnar. Ser coroado de louros, receber um brinde quando a cruz nos chega. É neste sentido que São Luís Maria vai orientar os seus fiéis, os seus seguidores. Portanto, a alegria de servir o reino de Deus, participando da cruz de Cristo, é isso que ele quer. E ele cita então as palavras de Santo Agostinho: nenhuma cruz, que cruz? Um modo de dizer: quando não tenho nenhuma cruz, ora algo está mal. Essa é a cruz mais pesada, o sofrimento maior.
não poder participar da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo, não uma cruz qualquer, naturalmente. E ele afirma claramente, São Luís Maria Grignion de Montfort, jamais a cruz sem Jesus e Jesus sem a cruz. Ora, isto é importante, porque a cruz sem Jesus levar-nos-ia ao desespero. O sofrimento em si próprio não tem nenhum valor, se não lhe damos um valor que passa por dar-lhe amor. Por isso, jamais a cruz sem Jesus, porque essa cruz levar-nos-ia à ruína, se nos falta o amor de Jesus Cristo a carregá-la. Jamais a cruz sem Jesus. Sem Jesus estaríamos perdidos. Antes de Jesus Cristo ter sido crucificado, tantos outros homens tinham sido crucificados. Mas Jesus deu um valor novo à cruz, colocando nela a entrega. E bem conhecemos, caros irmãos, como aquele gesto da cruz foi antecipado na Quinta-feira Santa, quando ele se entrega. Isto é o meu corpo, entregue por vós. Amai-vos como eu vos amei. Portanto, caros irmãos, o sofrimento seria de evitar. E é de evitar sempre. Pois o sofrimento em si próprio vai levar-nos à ruína, se nos falta o amor para o aceitar. E se não nos deixamos moldar no nosso íntimo por este amor de Jesus Cristo em nós. Jamais a cruz sem Jesus. Sim, fixemos isso. Jamais a cruz sem Jesus. E Jesus sem a cruz. Também aí não podemos buscar um Cristo doce, terno, meigo, que não exija de nós também esta dádiva, que é o amor. Jesus sem cruz não existe, pois é aí que ele se revela. Ora, nesta obra, então, São Luís Maria Grignion de Montfort apresenta uma ideia muito clara. A sabedoria revela-se na cruz. Daí a identificação de Jesus com a sabedoria eterna encarnada, pois morreu na cruz. Diz-nos então São Luís Maria Grignion de Montfort, sem dúvida, que podereis e até deveis pedir a sabedoria da cruz, essa ciência saborosa e experimental da verdade que permite ver, à luz da fé, até os mistérios mais recônditos, por exemplo, o da cruz. Pedir a sabedoria para ver os mistérios desta cruz. Uma tal sabedoria só se alcança através de grandes fadigas, humilhações e oração fervorosa. Se, na verdade, necessitardes desse espírito generoso que permite carregar com coragem até as cruzes mais pesadas, esse espírito bom e meigo que permite saborear na parte mais sublime da alma as amarguras mais intensas, esse coração reto e puro que não busque senão a Deus, essa ciência da cruz que em si encerra todas as coisas. Em resumo, se alcançardes este tesouro infinito que atrai a amizade de Deus, a todos quantos fizerem bom uso dela, pedi, então, a sabedoria e suplicai-a com insistência e com vigor, sem hesitações e sem receio, de não a alcançar, e ela vos será dada infalivelmente. Sabedoria e cruz, duas realidades que se identificam na obra, então, de Montfort. Caros irmãos, então as cartas de São Luís Maria Grignion de Montfort são de um grande peso, pois revelam, mais uma vez, e sobretudo esta última carta, a carta aos amigos da cruz, apresenta-nos uma doutrina que é a mesma que ele já tinha apresentado
no amor da sabedoria eterna. E nesta carta está muito patente exatamente a semelhança e o tema comum, sabedoria, que é Jesus Cristo. Bem, mas para prosseguir a sua missão no mundo, São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu mais alguma coisa, concretamente as regras para os seus missionários, as regras para a congregação que ele fundou no Hospital de Poitiers, as Filhas da Sabedoria. É assim que em 1713 vai surgir a regra que vai orientar as Filhas da Sabedoria. Uma vez mais, a sabedoria que é a cruz. E por isso São Luís Maria Grignion de Montfort tinha plantado no Hospital de Poitiers, onde fundou este grupo, que viria a ser as Filhas da Sabedoria, plantou a cruz da sabedoria, da cruz. Além desta regra, São Luís Maria vai escrever mais a regra para os sacerdotes durante a missão, pois é isso que ele pretende, uma companhia de missionários. Missionários que devem ter uma vida organizada e missões que devem ser organizadas. E por isso ele escreve esta regra que inspira naturalmente a nossa vida de monfortinos hoje. Ainda que em tempos diferentes, ainda que ligeiramente diferente ou muito diferente a cultura e ligeiramente diferente a missão, continuamos inspirados por esta regra que ele escreve aos sacerdotes durante a missão. Uma regra que é acompanhada por um outro texto, que é a oração abrasada. Oração abrasada já significa, ou já nos leva a pensar em fogo. Trata-se disso, uma oração cheia de fogo. O fogo do amor que leva São Luís Maria Grignion de Montfort a pedir uma companhia para renovar o mundo. E ele começa a oração praticamente dizendo, ou dirigindo-se a Jesus Cristo: dai à vossa mãe uma companhia de missionários para renovar o mundo. Ou então, quase num grito de desespero, fazei-me morrer. Fazei-me morrer se não houver uma companhia de bons missionários que faça conhecer Jesus Cristo através da vossa Santa Mãe. E então ele dirige-se também a Maria. Mas, dirigindo-se a Jesus, leva-o ou convida-o a pensar em Maria. Lembrai-vos da vossa mãe. Lembrai-vos dos padecimentos que ela sofreu por vós e, por isso, dai-lhe essa companhia, dai-lhe esse prazer. Trata-se de escritos realmente fundamentais para a nossa vida de monfortinos hoje. Também essa é uma herança de São Luís Maria Grignion de Montfort. E, de facto, nas ladainhas que rezamos e que se encontram sobre o túmulo de São Luís Maria Grignion de Montfort e que todos os peregrinos podem rezar, nessas ladainhas temos exatamente invocações a esse Montfort escritor, a esse Montfort missionário, a esse Montfort fundador. E é exatamente com uma dessas invocações que nos despedimos também hoje neste programa, invocando então este santo mestre de espiritualidade. São Luís Maria, imitador fiel de Jesus Cristo, rogai por nós. São Luís Maria, pregador eloquente da cruz, rogai por nós. São Luís Maria, devoto e escravo de Jesus em Maria, rogai por nós. São Luís Maria, apóstolo do Santo Rosário, rogai por nós. Despedimos-nos então com a bênção do Senhor. Obrigado por nos acompanharmos em mais este programa, que sirva ao nosso crescimento espiritual na senda de São Luís Maria Grignion de Montfort. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.